Alexandre dispensa apresentação. Vítima, detetive, delegado, promotor, juiz, julgador de recursos, a instância acima, e testemunha agora. Então, ele é tudo. Todo o tempo, por meses, a favor de todas as decisões, para depois dizer, na última sessão, que havia um problema. Aí anulou o que já tinha acontecido, sabendo que ninguém seria preso. TCU decide que presentes recebidos por presidentes são bens privados e arquiva processos contra Bolsonaro. É isso mesmo. O Tribunal de Contas da União decidiu que os presentes oferecidos por autoridades estrangeiras a presidentes da República pertencem aos próprios mandatários, pois não há fundamento legal que determine a incorporação desses itens ao patrimônio público. Com isso, o tribunal arquivou todas as ações que questionavam o destino de joias e outros bens recebidos por Jair Bolsonaro e também Luiz Inácio Lula da Silva. Essa decisão do TCU impede qualquer penalização a Bolsonaro no caso das joias sauditas, que incluíam relógios e um conjunto de diamantes da marca Chopard. Da mesma forma, Lula também não poderá ser responsabilizado pelos presentes recebidos durante seus mandatos, incluindo joias, relógios e os 11 containers de itens pessoais que levou consigo ao deixar a presidência em 2011. Além disso, o tribunal também arquivou processos envolvendo o acervo de luxo de Lula, que havia sido encontrado escondido em um cofre bancário durante investigações da Polícia Federal. Apesar da decisão, o relator do caso no TCU, ministro Antônio Anastácia, ressaltou que o Congresso Nacional pode criar regras para regulamentar a posse desses bens no futuro. Paulo Gonet vai pessoalmente ao STF defender denúncia contra Bolsonaro e reforça peso político do caso. É isso mesmo. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, assumirá pessoalmente a defesa da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas acusadas de envolvimento em uma suposta trama golpista. A decisão de Gonet de comparecer à sessão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal é incomum, pois normalmente esse papel cabe a um subprocurador-geral da República, o que sinaliza o peso político da denúncia. Enquanto Bolsonaro e seus aliados falam em perseguição jurídica, a PGR defende que a atuação da justiça é essencial para proteger a tal democracia. Na manifestação apresentada nesta quinta, o PGR rebateu os argumentos da defesa e insistiu no recebimento da denúncia. O procurador-geral argumentou que Bolsonaro liderou organização criminosa. Moraes já liberou a denúncia para julgamento, que teve sua data marcada por Cristiano Zanin. A presença de Moraes no julgamento, no entanto, gera questionamentos sobre sua imparcialidade, já que ele é citado no processo como uma das vítimas. Augusto. Olha, eu estava pensando nisso aí, eu estava vendo uma foto do julgamento de Nuremberg. Os nazistas verdadeiros, nazistas confessos, tiveram advogado com pleno acesso aos autos, por exemplo. Tiveram tempo para defender os réus. Foram escolhidos entre juristas que evidentemente não eram nazistas, mas procuraram as atenuantes possíveis e, sobretudo, a individualização da conduta. Tanto isso foi respeitado que não foi aplicada a mesma pena a todos. Alguns não foram condenados à pena de morte. Alguns chegaram a viver em liberdade. Depois, olha só o critério usado por democratas. Os vencedores da guerra, que poderiam ter liquidado o assunto, olha, isso aqui era o julgamento do Nuremberg, suscitou uma discussão muito interessante. Se a pena retroage só em benefício do réu, como é que iam criar um crime que não existia até então, crimes contra a humanidade, e aplicar retroativamente? Discutiram até isso. Isso é você ter critério, isso é agir como jurista. Agora aqui,
Nós temos um pelotão de fuzilamento que começa com um cara que, ao se tornar testemunha, ele conseguiu acumular tudo. Ele só não é o porteiro do tribunal e o escrivão ali, porque ele é vítima, detetive, delegado, promotor, juiz, julgador de recursos, a instância acima, e testemunha agora. Então, ele é tudo, o Alexandre de Moraes. Aí você tem o presidente do tribunal disse que derrotou o bolsonarismo e perdeu o Mané. Ele ganhou a eleição. Ele não vai mudar o resultado por causa disso. Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes soltou, tirou da cadeia Sérgio Cabral e Zé Dirceu, para ficar em 2 exemplos. É claro que ele vai condenar o Bolsonaro. Toffoli é um amigo do meu pai, é um amigo do Lula, que foi assessor do Zé Dirceu. Ele estava não era assessor imediato do Lula, não. Foi depois o advogado-geral da União. Ele não tem a carteirinha da OAB. Eu vi isso hoje. Posso estar enganado, vou até checar, mas se ele não tiver também não é lá essas coisas, a OAB. Mas, se não tiver nem a carteirinha, tem aí outro criminoso julgando. Zanin foi cumprimentado pelo Gilmar, pelo esforço que fez. Ele suou a camisa, literalmente, para tirar o Lula da cadeia. Quer dizer, mentiu o tempo todo, ele sabe que o Lula é culpado. Carmen Lúcia, filha adotiva por opção do Gilmar Mendes. Fachin é o mais dissimulado dos ministros. Ele votou todo o tempo, por meses, a favor de todas as decisões da Lava Jato, para depois dizer, na última sessão, que havia um problema, criou a lei do CEP. Os criminosos não poderiam ser condenados em Curitiba, só em Brasília. Aí anulou o que já tinha acontecido, sabendo que com o recomeço os crimes iriam prescrever e ninguém seria preso. Luiz Fux é o único juiz da corte que esqueceu tudo. Ele entrou por concurso, né, na magistratura fluminense. Se ele fizesse o mesmo concurso hoje, ele levaria 0 com louvor. Alexandre dispensa apresentação. E tem os 2 mudinhos do Bolsonaro. Então, o que é que vocês acham? Está tudo decidido. Decidido. Vocês já viram isso no mundo? Algum jurista, algum diretor da OAB pode me dizer onde isso aconteceu? Faz direto, então, a coisa. Os julgamentos de Moscou. O Stalin queria matar os inimigos, pronto, é culpado disso, vai, fuzila. Simplifica a coisa. Agora, eles não só fazem esse ritual todo tardio, né? Porque foi atropelado e esmagado o sistema acusatório brasileiro pelo Alexandre de Moraes, e fica agora brincando de procurador aí, apresentando documentos medíocres, mentirosos, para justificar uma coisa muito simples. Eles querem que o candidato que eles derrotaram não seja candidato. Simples assim. É assim que devia ser resumido o julgamento. Chega lá o Barroso e fala, olha aqui, o Bolsonaro quer ser candidato em 2026, vamos puni-lo, vamos botar ele na cadeia por um tempo e depois afastar para sempre, se possível. Pronto. Dá 9-2, 2 abstenções, que é a dos mudinhos. É isso. O STF ele demora anos para receber uma denúncia, mas ele vai receber a denúncia do caso Bolsonaro em pouco mais de 1 mês. Gente, isso aqui é surreal, Eu vou mostrar para vocês que vão receber a denúncia do Bolsonaro em 37 dias, quando a média é 617 dias. É isso mesmo, fica aqui que eu vou mostrar muitas coisas interessantes para você, e eu vou mostrar inclusive o que aconteceu em outros casos, como Mensalão, Collor, Maluf, Glaze e até na Lava Jato. E sabe o que todos esses casos têm em comum? O STF demora anos para receber as denúncias
E em vários casos, os julgamentos também demoraram anos e anos e anos até a sentença. Ou, no caso da Lava Jato, até eles anularem tudo, né? Porque veio a sentença, mas aí eles pegaram e derrubaram tudo. Mas o ponto aqui é que agora o STF está fazendo um julgamento relâmpago contra o Bolsonaro em tempo recorde, em que está recebendo a denúncia em pouco mais de um mês desde o seu oferecimento, deixando óbvio, escancarado, claro, exposto o duplo padrão, o 2 pesos e 2 medidas, com que o STF está julgando agora o Bolsonaro. Bora direto aqui então para o meu levantamento. Olha só, vamos começar pelo mensalão. O primeiro grande caso de corrupção julgado pelo Supremo, 40 réus. A denúncia foi oferecida em 30 de março de 2006. Guarda aí, 30 de março de 2006. Sabe quando que o Supremo recebeu a denúncia? Fez o julgamento para dar início ao processo recebendo a denúncia? Sabe quando? Agosto de 2007. Mais de um ano depois. Ou mais especificamente, 1 ano e 5 meses. Sabe quanto tempo então levou, em dias, o julgamento em que a denúncia foi recebida? Quando eles começaram a sessão, começaram a julgar, sabe quantos dias? Foram 5 dias. Já no caso Bolsonaro, vai ser tudo em 2 dias. E a sentença, sabe quanto tempo demorou? O julgamento final aconteceu apenas em 2012. Ou seja, o tempo entre a denúncia e a condenação final foi de 6 anos e 8 meses. Mas o STF quer condenar Bolsonaro ainda em 2025 para não contaminar o processo eleitoral de 2026. Ou será que é para evitar que o processo eleitoral de 2026 dele participe Bolsonaro? Ou será que é para evitar que o resultado do processo de 2026 impacte o julgamento que é político e o resultado de um processo eleitoral político impacte o julgamento político? Se está curtindo o levantamento até aqui, então curte o vídeo e vem comigo que a gente tem vários outros exemplos. Vamos para o caso Fernando Collor de Mello. O ex-presidente Fernando Collor, ele foi acusado de corrupção na Lava Jato. A denúncia foi oferecida por Janot em agosto de 2015. Mas, veja bem, foi recebida no Supremo apenas em agosto de 2017. Ou seja, 2 anos depois. E a sentença? Só agora, recentemente, em 31 de maio de 2023. Ou seja, 7 anos e 9 meses desde o começo do processo. Mas lembre-se, o Supremo quer condenar o Bolsonaro nesse ano, praticamente em 6 meses. Bora para o próximo. Caso Paulo Maluf de lavagem de dinheiro. O ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, foi acusado de lavar dinheiro desviado de obras públicas de São Paulo. A denúncia foi oferecida pelo MPF, Ministério Público Federal, em meados do ano de 2000. Fácil de guardar esse ano, 2000. Acompanha. Subiu para o STF em 2007, quando Maluf virou deputado federal. O STF só recebeu a denúncia em 29 de setembro de 2011. Ou seja, 5 anos no STF para receber a denúncia contra Maluf. Se for contar desde o protocolo da denúncia em 2000, na primeira instância, foram 11 anos para receber a denúncia. 11 anos! 11! E eles querem fazer agora em 30 e pouquinhos dias o Bolsonaro. E a sentença do Maluf só saiu em 23 de maio de 2017. Ou seja, o tempo total entre a denúncia e a sentença foi de mais de 10 anos para condenar o Maluf. Ou então 17 anos se a gente contar desde a acusação na primeira instância. Mas com Bolsonaro não. Bolsonaro vai ser condenado pelo Supremo em 6 meses. O Supremo começou agora a ser eficiente num passe de mágica. Bora seguir mostrando aqui o duplo padrão do Supremo? Está curtindo? Deixe seu like aí no vídeo. Caso Gleisi Hoffmann, a ministra bonitona do Lula. Gleisi foi acusada pela Lava Jato de receber mais de R$1 milhão desviados da Petrobras para financiar sua campanha ao Senado em 2010. A denúncia foi oferecida pela PGR em maio de 2016. E o Supremo recebeu essa denúncia em 27 de setembro de 2016. Um caso simples, pequeno, envolvendo ali a Gleisi e demorou 4 meses. A sentença final absolvendo a Gleisi foi apenas em 19 de junho de 2018, ou seja, o caso Gleisi, que era muito mais simples, menos complexo do que a trama do golpe, demorou 2 anos e 1 mês do início até o final. Mas Bolsonaro vai ser condenado, relembrando, ainda em 2025. Eu poderia mencionar aqui inúmeros outros casos. O ministro Barroso já apontou, fez um levantamento, apontando que o tempo médio para receber uma denúncia no STF é de 617 dias, ou seja, quase 2 anos. Isso só para começar o julgamento, só para receber a denúncia, dar início ao processo criminal.
Isso em casos em que, em geral, a denúncia é bem mais simples, envolve 1, 2 réus, casos simples. Mas no caso Bolsonaro, que tem muitos réus, em que é muito complexo, aí tudo acontece mais rápido do que um raio. A denúncia é recebida em pouco mais do que um mês. A condenação é cronometrada para acontecer em menos de um ano. E aí, gente? Como que a gente explica esse julgamento relâmpago do Bolsonaro, se não o Supremo patrocinando uma verdadeira farsa? Um teatro? Um teatro, porque não é um julgamento, é um teatro, em que todos os réus já estão previamente condenados e sem chance alguma de justiça ou de absolvição. Não importa o que eles digam nas suas defesas, não importa o que eles provem ao longo do processo, não importa o que eles provem a respeito da sua inocência. Isso é democracia? É a democracia do amor? Eu deixo vocês responderem aí nos comentários. O que aconteceu com a Vaza-Toga? Cadê os 6 GB da Vaza-Toga? O que eu vou mostrar para você agora é uma revelação chocante. O jornalista Paulo Figueiredo acabou revelando durante uma entrevista por que é que a Vaza-Toga, aquela série de reportagens da Folha de São Paulo sobre os abusos do Alexandre de Moraes, sumiu do mapa. E a razão real vai te deixar chocado. Vamos direto ao vídeo do Paulo Figueiredo e depois a gente comenta essa bomba. Fica aqui comigo porque eu também tenho uma revelação para fazer sobre isso e vai deixando aqui o seu joinha para esse vídeo chegar a mais gente. Olha aí então, gente. Respondido, mas não tem mais como. O nosso Senado está de joelhos, a nossa Câmara dos Deputados está de joelhos, a imprensa... Eu vou te falar, eu vou falar um negócio para você que eu não deveria falar, mas eu vou falar. Muita gente me pergunta, o que aconteceu com a Vaza-Toga? Lembra a série de reportagens do Glenn Greenwald? Uhum. Glenn Greenwald, que é uma das grandes estrelas do Rumble. Tá? O que aconteceu? Eu posso te dizer que a Folha de São Paulo recebeu uma pressão e uma ameaça do Alexandre de Moraes e nunca mais nenhuma reportagem foi publicada. É que tinha mais material para ver, né? Eram 6 gigas. Existe mais... eu não sei se eram 6 gigas de fato. Eu acho que o Glenn ali se equivocou, mas eu Tudo bem. não tenho como dizer. Mas era muito material. Eu sei que existem mais reportagens escritas, inclusive por um outro jornalista internacional, que eu não vou dizer quem é. Essas reportagens foram oferecidas a grandes jornais do Brasil. Você acredita que os grandes jornais do Brasil... Isso ainda está para sair, vai sair de um jeito ou de outro. Mas você acredita que os grandes jornais do Brasil recusaram a publicação? Eu ainda não vou dizer o nome dos jornais. Ainda não vou, porque não me autorizaram. Eu não deveria nem estar falando o que eu estou falando aqui para você. Mas estou falando de grandes jornais. E não recusaram. E recusaram por um motivo muito claro. Medo. Bora lá então, gente. O Paulo Figueiredo ele falou 3 coisas aqui. A primeira coisa que ele disse é que a Folha de São Paulo recebeu uma pressão e uma ameaça do Alexandre de Moraes e depois disso nunca mais as reportagens da Vaza-Toga foram publicadas. Segundo, ele disse que existem outras reportagens já escritas sobre o escândalo da Vaza-Toga por um outro jornalista internacional que não é o Glenn Greenwald. E em terceiro lugar, ele disse que essas reportagens foram oferecidas a todos os grandes jornais do Brasil e todos eles recusaram por medo de Moraes. Gente, que bomba! Se você se surpreendeu com essa notícia, curte o vídeo para que mais pessoas recebam essa informação explosiva e se unam à nossa comunidade que luta por mudanças. E vamos analisar esse caso aqui. Primeiro, em relação à pressão que a Folha de São Paulo teria recebido do Moraes. Eu não duvido de nada disso, até porque a gente sabe, nos bastidores da política, que existem ministros do Supremo, e aqui eu também não vou falar os nomes para não ser processado, mas a gente sabe, com boas fontes, que existem ministros do Supremo que ligam para os donos dos grandes jornais para pedir a cabeça de jornalistas que escrevem coisas que desagradam a STF. Então, quando você vê eles dando decisões que censuram, não se surpreendam. Eles atacam a liberdade de expressão há muito tempo e também nos bastidores. Eu conheço pelo menos um caso concreto, real desses, que deu em demissão e que aconteceu em uma grande emissora de TV. E 2 jornalistas estrelados já me falaram diretamente que receberam diretamente esse tipo de ligação de pressão. Então é bastante plausível que a Folha de São Paulo tenha recebido uma pressão tremenda e ameaças do Moraes para parar de publicar a Lava-Toga. Quem você acha que é o ministro do STF que pede a cabeça de jornalistas, hein? Será que você vai acertar? Me conta aí nos comentários e bora pro segundo ponto. Segundo,
Existem outras reportagens escritas por um outro jornalista internacional e isso aqui é muito positivo, porque uma hora ou outra essas reportagens vão ser publicadas, não duvidem disso. E o terceiro ponto é que os grandes jornais do Brasil recusaram essas reportagens por medo de Moraes. Medo. Aí você pode virar para mim e dizer, Deltan, isso aí é mentira do Paulo Figueiredo, é tic-tac, isso não existe, é balela. Você pode acreditar no que você quiser, mas sabe qual é a revelação que eu também tinha para fazer? É que eu também ouvi a mesma coisa de pessoas muito próximas a essa história que me confirmaram há 1 mês atrás, 2 meses atrás, que a Folha sofreu sim pressão e que o Glenn Greenwald tentou levar a Vaza-Toga para vários jornais e todos recusaram por medo, até a Folha aceitar. Eu tenho uma fonte que trabalha em uma dessas grandes emissoras que conhece o caso de perto e confirma que recebeu o convite para publicar o material com exclusividade e recusou por medo. Gente, isso é muito grave, porque isso quer dizer que toda a imprensa do Brasil está com medo de uma única pessoa, a ponto de deixar de fazer o que para qualquer jornalista investigativo seriam as reportagens mais celebradas da sua carreira. A Vaza-Toga é um escândalo, é bombástico, ela comprova os abusos de Moraes em série. Ela mostra que ele encomendava provas contra os seus inimigos políticos, que ele atingia alvos pré-selecionados, que ele usou inquéritos na mão dele como verdadeiros instrumentos de poder e de vingança, ainda que fosse necessário usando a criatividade. Um caso desses, em uma democracia normal, seria objeto de disputa por todos os jornalistas que se prezem. Imagina nos Estados Unidos, se o New York Times, o Washington Post, o Wall Street Journal iam recusar uma história como essas de um ministro da Suprema Corte americana que praticou ilegalidades em série. Jamais! Porque lá tem rule of law, lá tem império da lei, lá não é império de pessoas, lá é da lei, então eles podem confiar no que vai acontecer. Gente, tem muita gente com medo, até mesmo os grandes jornais sem saber o que pode ou não pode falar, o que é crime, o que não é crime. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.